Os Apócrifos. Série O Testamento dos Patriarcas. Testamento de Benjamim. Transcrição das palavras que Benjamim disse aos seus filhos no 125º ano de sua vida. Beijou-os, depois falou: assim como Isaac foi dado a Abraão quando esse tinha avançada idade, da mesma forma ocorreu comigo em relação ao meu pai Jacó. Raquel, todavia, faleceu ao trazer-me ao mundo. Faltando-me então o leite, sua escrava Bila nutriu-me. Pois Raquel, após o nascimento de Yosef, permaneceu infértil por 12 anos. Durante 12 dias, jejuando, orou a Adonai. Após o que ela concebeu e deu-me a vida, pois o nosso pai amava-a profundamente, Raquel, e desejava ter 2 filhos nascidos dela. Por isso, fui chamado de o filho do dia. Qual é o sentido de Benjamim? Eu também cheguei ao Egito. E então o meu irmão Yosef reconheceu-me e perguntou: o que eles disseram ao meu pai depois que me venderam? Respondi-lhe: mancharam de sangue a sua túnica e mandaram-na para ele com as seguintes palavras: olha bem, se acaso não é essa a túnica de teu filho. Falou-me então José: sim, meu irmão. Arrancaram-me a túnica e entregaram-me aos ismaelitas. Esses cingiram-me os rins com um pano grosseiro, surraram-me e mandaram-me correr. Um deles batia-me como uma vara, mas dando de frente com um leão, este estraçalhou. Com isso, os seus companheiros ficaram com medo. Vós, meus filhos, amai Adonai, o Hashem dos céus. Guardai a sua Torá e imitai-o, o bondoso e piedoso José. Que a vossa mente se volte unicamente para o bem, como me vedes fazer. Quem possui uma intenção reta, tudo vê com bons olhos. Sim, temei Adonai e amai o vosso próximo. Assim, se os roás de Belial vos pressionarem com toda espécie de mal, então não poderão vencer-vos da mesma forma como não venceram o meu irmão José. Quantas pessoas desejavam matá-lo, mas Hashem o protegeu, pois quem teme a Hashem e ama o seu próximo não poderá ser batido ou abatido pelo roar de Belial. O temor a Adonai o ampara. Os homens não poderão fazer-lhe mal, nem o podem as astúcias dos animais selvagens. Não lhe faltará a ajuda de Hashem, por causa do amor que tem ao próximo. Assim pediu também Yosef ao nosso pai Jacó que rezasse pelos nossos irmãos para que Adonai não lhes imputasse como pecado o mal que fizeram. E Jacó então exclamou: meu bom menino, tu superas o coração do teu pai. Jacó abraçou e beijou por 2 horas, dizendo: em ti se cumprirá a profecia divina do Cordeiro de Hashem e Salvador do mundo, de que um inocente será entregue pelos pecadores e de que pelos malfeitores morrerá um homem sem pecado no sangue da aliança, tanto pelos pagãos como pela libertação de Israel, e para que destrua Belial e seus servidores. Vede, filhos, vede como chega ao seu fim um bom homem. Imitai a sua benignidade na pureza de coração. Assim vós também merecereis a coroa de majestade e exaltação. O homem bom não tem o olhar de raiva. A todos quer bem, mesmo que se trate de pecadores. Mesmo que maldosamente tentem prejudicá-lo, ele triunfa sobre o mal unicamente por praticar o bem. E Hashem, que o ampara, ama os justos como a si próprio. Se alguém é louvado, ele não tem ciúmes, e se alguém é rico, não tem inveja. Se alguém é corajoso, admira-o. Ao puro, exalta. Tem sentimentos pelos pobres e compaixão pelos doentes, e divulga o mérito. Ao temente a Hashem, oferece a sua proteção. Como um escudo ao que ama a Hashem, ele dá o seu apoio. Se alguém abandona o Altíssimo, é por ele admoestado e reconduzido ao bem. Se alguém possui a bondade de um bom roá, ama-o como a si mesmo. Fende reta intenção, meus filhos. Se assim o fizerdes, os próprios homens maus viverão em paz convosco. Os dissolutos terão medo de vós e voltarão para o bem. Os cobiçosos abandonarão o seu vício e restituirão o seu ganho aos que exploram. E também àqueles que exploraram.
Se praticardes o bem, os ruás impuros fugirão de vós, e os animais selvagens terão medo de vós. E quando a luz das boas obras habita a mente, as trevas se dissipam. Se alguém ofende um homem piedoso, este faz penitência. O santo então se compadece do agressor e o absolve. Se alguém atentar contra uma alma piedosa, o justo ora, e em pouco tempo o outro estará arrependido. E em seguida brilhará mais do que o meu irmão Yosef. O pensamento de um homem bom não é presa do espírito ou do aquar da sedução de Belial. O melahim da paz conduz a sua alma. Não tem apego às coisas passageiras e não acumula riquezas visando o prazer de desfrutá-las. Não se deleita com gozo. Não causa preocupações a seu próximo e não se regala com iguarias. Modera os seus olhos, pois a sua parte é o Adonai. A mente bem intencionada não se deixa afetar nem pela honra e nem pela desonra que possam receber os homens. Ela desconhece a intriga e mentira e desavença, o insulto, pois nela habita Adonai, que ilumina a sua alma e proporciona constantemente a alegria de todos os homens. O homem de intenção pura nunca possui duas línguas, a da bênção e da calúnia, a do vexame e da honra, a da tristeza e da alegria, a da paz e da rebelião, da hipocrisia e da verdade, a da pobreza e da riqueza. Tem para com todos um coração limpo e puro. Ele não tem dupla cara nem duplo ouvido. Em tudo que faz, diz ou vê, tudo o que faz é o Adonai que está olhando para a sua alma. Procura manter a sua mente pura, para não ser julgado por Hashem nem pelos homens. As obras de Belial são ambíguas e desprovidas de simplicidade. Por isso, meus filhos, fugi da malignidade de Belial. Ele coloca uma espada nas mãos daqueles que lhe obedecem. Essa espada é a mãe de 7 males, começando por embeber a mente do ruá de Belial. O primeiro mal é o derramamento de sangue. O segundo, a ruína. O terceiro, o desespero. A quarta, a prisão. O quinto, as privações. O sexto é a loucura. E o sétimo é a destruição completa. Por isso é que Caim recebeu de Hashem 7 castigos. Em cada 100 anos, Adonai lhe afligia um tormento. Quando contava 200 anos, começou seu sofrimento, e no 900º ano de idade foi expulso por causa de Abel, seu irmão. Foi acometido de todos os males, após 7 vezes 70 períodos. O encontro com Lamer, este o matou, pois aqueles que se assemelham a Caim na inveja e no ódio fraterno serão castigados como ele. Portanto, meus filhos, fugi da maldade, da inveja e do ódio fraterno, e agarrai-vos ao bem e ao amor. Aquele que possui e preza uma mente pura não olha para nenhuma mulher com luxúria, e seu coração é sem mancha. Nele repousa o voar de Elohim, pois da mesma forma que o sol, ao derramar os seus raios sobre a imundície e ao monturo, permanece puro e ainda seca a sua umidade, eliminando os seus maus odores, assim também procede a mente pura. Mesmo que ela esteja cercada de todas as imundícies da terra, permanece imaculada e ainda as purifica. Por intermédio das palavras de Enoque, o justo, eu depreendo que entre vós acontecerão também obras más. Praticareis a devassidão, como em Sodoma, e todos caireis nas perdições, salvo alguns. Exercereis a libertinagem com mulheres. O reino de Adonai não estará mais entre vós. Ser-vos-á momentaneamente subtraído. Todavia, o templo de Hashem ainda permanecerá como vossa herança. O último será mais famoso do que o primeiro. Nele reunir-se-ão as 12 tribos juntamente com todos os pagãos. Então o Altíssimo enviará a sua salvação através de seus amados videntes. E ele dará entrada ao primeiro templo, mas ali Adonai será insultado, vilipendiado e suspenso no lenho. O véu do templo rasgar-se-á e o ruá de Hashem virá sobre os pagãos como fogo derramado. Ele então retomará dos infernos e subirá da terra para o céu. Sei que quanto mais humilde for sobre a terra, tanto mais majestoso será no céu. Quando José estava no Egito, eu tinha saudades de vê-lo. Mediante as orações de meu pai Jacó, foi-me dado ver a sua imagem em pleno dia, estando eu acordado. Sabei agora, meus filhos, que vou morrer. Assim, comportai-vos com veracidade em relação ao vosso próximo.
Observai a Torá e as suas mitzvot. Isso é o que vos deixo, em vez de qualquer herança. Transmiti isso como um legado perpétuo aos vossos filhos. Dessa forma procederão Abraão, Isaque e Jacó. Tudo isso eles nos transmitiram com as seguintes palavras: guardai a Torá de Hashem, até que Adonai revele a sua salvação a todos os pagãos. Então havereis de ver Enoque, Noé, Sem, bem como Abraão, Isaque e Jacó, que em júbilo ressuscitarão como justos. Então nós também ressuscitaremos, cada um segundo a sua tribo, e oraremos ao Rei dos céus, que venha ao mundo na forma de servo, e todos aqueles que sobre a terra nele acreditam, alegrar-se-ão com ele. Então todos haverão de ressuscitar, uns para a majestade e outros para a ignomínia. Primeiro Adonai julgará Israel, por causa de seus pecados. Eles não acreditarão em Hashem e nem no Salvador, que aparecerá em carne. Depois julgará todo o mundo dos pagãos na medida que nele não acreditaram, quando esteve sobre a terra. Ele castiga o escolhido, Israel, por meio dos pagãos, como castigou Esaú pelos medianitas, que outrora induziram os seus irmãos à prática da luxúria e do culto de falsos Elohais. Foram assim afastados de Hashem. Portanto, meus filhos, permanecei do lado daqueles que temem Adonai. Se andardes em santidade, diz certamente permanecereis com certeza junto de mim. Israel inteiro juntar-se-á a Adonai. Não serei mais chamados por causa de vossas ladroeiras um chefe de ladrões e um lobo, mas sim o bem-amado de Adonai, que age segundo a sua vontade. Até o fim do mundo ele estará entre as comunidades dos pagãos, junto aos seus principais, como uma bela canção na boca de todos. Ele ficará registrado nos livros sagrados junto com as suas obras e suas palavras. Ele é o escolhido de Hashem por toda a eternidade. Ele caminha de lá para cá. Como já dizia meu pai Yaakov, ele preencherá a lacuna de sua estirpe. Após ter pronunciado essas palavras, disse: ordeno-vos, meus filhos, levai do Egito o meu corpo, sepultai-me em Hebrom, na proximidade de meus pais. Aos 125 anos, Benjamim faleceu, numa bela idade. Depositaram-no numa urna, e 91 anos antes da saída de Israel do Egito, eles e seus irmãos levaram embora secretamente os corpos de seus pais, enquanto perdurava a guerra em Canaã. Sepultaram-nos em Hebrom, aos pés de seus pais. Depois, eles saíram de Canaã e moraram no Egito até o dia de seu êxodo.